Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez que vos comunico pelo meu Cristo Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. O tema é: pare, atenção, siga-me. Medita nisso, vamos para depois da vinheta. Meus amados irmãos, nós vamos falar desse tema muito importante sobre pare ou parada, sobre atenção e sobre siga ou siga-me ou seguindo. Meus amados, o texto aqui de Lucas capítulo 9, o último versículo, Jesus disse o seguinte: ninguém que olha ou lança a mão do arado e olha para trás é digno de entrar no reino do céu. Aqui ele está falando sobre seguir a Cristo, sobre se tornar discípulo, sobre virar discípulo. Aqui não é pregar e nem cantar, é virar discípulo de Cristo. Então, ele fala para virar discípulo e Jesus fala sobre seguir. Outros livros, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, certo? Ou me acompanhe. Nós vimos sobre essa questão de parar ou ficar parado em vários locais na Bíblia. A gente tem uma história triste, mas realista, e que serve para a nossa atualidade, que é sobre Ló. Quando Ló vai para a cidade de Sodoma e Gomorra, ele mora lá, ele conquista muita coisa lá, mas aquela cidade era uma cidade muito promíscua, muito terrível, muito carnal, muito devassa contra as coisas de Deus. E o importante nós observar uma coisa é que a Bíblia diz que os anjos vai lá, avisa Ló do que ia acontecer, que ia destruir a cidade. Ló passa assim para a mulher dele, para as filhas, para o genro. Ló confiou. E a Bíblia diz também no texto que era para elas escapar com a tua vida. Deixa tudo para trás, escapa-te com a tua vida, foge. Ou seja, não pare em Sodoma e Gomorra, saia já para frente. Na conversa, Ló pede um anjo para ele ficar no local. O anjo concede, mas fala: vai. E a ordem é: não olhe para trás, não pare no passado, não estacione no passado. Foi a ordem que o anjo deu a Ló, a sua família. Os genros ficaram, as filhas de Ló, a esposa e ele seguiu caminhada. Quando chegou um determinado tempo, a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, parou para olhar o que estava para trás, lembrou do que havia acontecido, porém virou estátua de sal e ali ficou por sua vida. Ou seja, a ordem era o quê? Não olhar para trás, não olhar para o passado. O que passou, passou, siga para frente. Ela preferiu lembrar, quando ela lembrou do passado, do que viveu, seja ruim, seja bom, ela virou para trás e se tornou. Quantos de nós não tem feito isso? Se agarra ao passado, até para as coisas boas, não consegue ver coisas boas mais por causa disso. Eu era tão feliz, eu era isso, eu era aquilo, eu já vivi isso, e eu vi aquilo, e com isso até lembra de coisas boas, porém quando se lembra das coisas mal, a coisa mal o domina, pois ele não tem o desejo, não esforça para ver coisas novas. Olha para trás, para no tempo, estaciona. E a mulher de Ló fez isso. Parou, observou o tempo que ela viveu em Sodoma e Gomorra e não quis atender ou atentar para a voz que Deus usou os anjos para dizer: é para frente que eu quero vocês. Eu quero livrar vocês dessa destruição aqui, do fogo e enxofre que vai cair sobre Sodoma e Gomorra.
Lá na frente Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai me seguir. Ninguém vai alcançar o Pai se não está no caminho. E o caminho, você entra nele, você tem que caminhar, olhar para frente, não olhar para trás, porque Cristo continua operando, trabalhando. Nós precisamos seguir Ele, pois Ele não para. O olhar para trás vai fazer com que nós perdemos Cristo, vai fazer com que nós tiramos a mão do arado, deixamos de ser discípulos. A mulher de Ló disse isso. E é tão interessante que Jesus, em Lucas, Jesus fala assim, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Lá na frente Jesus disse por quê? Ela olhou para trás, ela parou, ela estacionou a sua mente no passado, e não progrediu, e não foi para frente, não teve uma visão espiritual lá na frente. O esposo estava indo, as duas filhas estavam à frente, ela resolveu dar uma olhadinha para trás. E às vezes uma olhadinha para trás, uma mente voltar para trás, faz com que nós paramos e estacionamos. Talvez nós não viramos uma estátua de sal como ela virou, mas viramos um parasita. Viramos alguém que não crê em mais nada, que não avança em mais nada. Outra coisa que nós observamos na Bíblia é sobre atenção, sobre atentar para a voz do Espírito Santo. Qual foi o último dia? Me vem a pergunta, qual foi o último dia que nós ouvimos o Espírito Santo e deixamos para lá? Deixamos de lado. Isso desceu da minha mente, e desceu por acaso, desceu porque eu estou passando um momento difícil. Mas não precisa estar um momento bom, difícil para o Espírito Santo falar. Ele fala um momento difícil, fala um momento bom, fala nas últimas, fala quando nós estamos um pouco mais animados. E na maioria das vezes vai falar conosco quando nós estamos desanimados. A Bíblia diz no capítulo 4 de Provérbios, versículo 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou seja, tenha atenção na palavra de Deus. O que o Espírito Santo está falando através da palavra, o que o Espírito Santo está iluminando através da palavra. Filho meu, ouve. Deus fala para os israelitas, fala para outros povos. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Em boas Bíblias, a voz servis, que é o mesmo coração. Vamos dizer, eu ouço a voz do Espírito, você ouve. O que nós temos que fazer? Não é só ouvir, é atentar, ter atenção para a voz do Espírito Santo. É atender, observar a voz do Espírito Santo. No próprio aqui, capítulo 19 de Provérbios, versículo de número 20, ele vai falar sobre isso também, algo muito interessante. 19, versículo de número 20. Ouve o conselho, atente, receba a correção, para que no fim vocês sejam sábios. Olha para você ver. Alguém fala, como que eu vou alcançar a sabedoria? Ouvindo o conselho, recebendo a correção. No fim você vai ser sábio. No princípio vai ser doloroso, mas você vai ser sábio no fim. Ouve o conselho, ou seja, atente para o conselho. Atente para alguém te falando. Atente para o Espírito Santo usando alguém para te corrigir. No fim, você será sábio. Qual fim? No fim daquilo que você vai resolver. No fim de um ano. No fim de um ciclo. No fim de uma decisão. No fim de uma obra que você está fazendo. Você vai ter sabedoria. Amados, é muito interessante essa questão do ouvir. Dá atenção. Tem uma passagem muito interessante em Atos capítulo 20, o versículo 7 até o versículo 10. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava pregando. Pregou a partir de um horário até meia-noite. Prolongou a pregação. O versículo de número 8, a Bíblia diz que havia muita luz no local, no cenáculo, onde estavam juntos. A Bíblia diz que um certo jovem, a Bíblia fala até o nome, Eutico, o nome dele, ouvindo a mensagem que ele fez, ele deixou de prestar atenção. Ele deixou de atentar para que o Espírito Santo estava usando Paulo para falar. O que a Bíblia diz? Ele assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono,
que lhe sobreveio durante a palavra de Paulo. Veja bem, o Espírito Santo usando Paulo para ensinar, Eutico começou a ouvir, depois permitiu que o sono. Você, essa mensagem é muito longa. Esse ensino do Paulo é pesado. Está falando comigo, mas prefiro dormir. Aí morreu. Está vendo que a falta de atenção falsa mata muitos. Eu até ouvi essa mensagem, mas uma parte eu não guardei. Eu não entendi direito. Falta de atenção. Falta de comunhão, na verdade, com o Espírito Santo naquele momento. O irmão pregou 40 minutos. Guarde ela. Alguém te aconselhou 10 minutos. Guarde ele. Passou para 2 horas. Guarde ele. Você não sabe como é o trabalhar de Deus. É melhor guardar do que fazer igual eu, tipo, cair do 3º andar, morrer. Interessante que eles estavam no 3º andar, os vão entender. Todos estavam, porque a Bíblia diz que Paulo desceu, depois, inclinou sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele não está. A sua alma nele está. Orou por ele, ele teve vida. Ali o povo foi consolado. Mas a falta de atenção fez ele cair do 3º andar. De quantos andares nós temos caído por falta de atenção? Começa na escada de um progresso. 1º, 2º, 3º degrau. Se ela é 20 degrau, chega no 5º degrau, acha que é alguma coisa. Não tem mais atenção na palavra de Deus. Já não ouve mais conselho. O pai fala algo, já fala: ó pai, você é velho. O irmão fala algo: não, eu sei como andar. Cai de lá. E depois se pergunta: Deus, por que aconteceu isso comigo? Falta de atenção. Para a pessoa que está dirigindo, tem as atenções no dia a dia, nas BRs, no trânsito, porque senão causa acidente. E se o outro também tiver condição, causa destruição, mais destruição nos trânsitos. Falta de atenção. Falta de observar a sinalização do trânsito, causa destruição e morte. A falta de atenção e observação nas palavras de Deus, no seu ensinamento, causa destruição e morte. Então vamos ter atenção. Vamos fazer como Eutico, não. Não vamos cair dentro do nosso. Se você subiu 1 degrau só e está no 2º, preste atenção no próximo passo, no 3º. Chega no 3º, próximo passo, o 4º. E atentando para a voz de Deus. Outra coisa é: siga-me. É muito interessante, porque se eu não parei, e quando eu paro é para observar onde eu estou errado ou não, eu tenho a condição de fazer o certo ou errado, porque eu estou atento. E se eu estou atento em algo, eu consigo prosseguir com mais facilidade. Lucas 9, 23. E dizia a todos que estavam em Jesus: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. E cada dia toma a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Seguir Cristo com a cruz. Seguir Cristo. O que é seguir Cristo? É observar os seus mandamentos, a tua palavra, o que Ele ensina. Quando eu não paro de caminhar, eu já estou seguindo. Quando eu tenho atenção, eu já estou progredindo mais. E eu consigo seguir a Cristo muito, muito mais. Mateus capítulo 10, 28. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O seguir a Cristo vai ter um sinal de cruz. Sinal de cruz. Amados, essa palavra é muito interessante. Observar, não ficar firmado no passado, ter atenção do que está vivendo e seguir para um futuro glorioso, segundo a vontade de Deus. Aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 25. É muito interessante esse texto. Crave esse texto na sua mente. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se eu estou vivendo espiritualmente certo, eu vou andar espiritualmente certo. Se eu estou vivendo espiritualmente errado, vou andar espiritualmente errado. Porque o Espírito é que guia o povo de Deus.
O Espírito é quem guia o homem, a mulher, o jovem, o adolescente de Deus. Quando ele está no Espírito, ele anda no Espírito. Quando ele está na carne, ele anda na carne. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, se eu ando em Espírito, eu não faço essas coisas. Ou seja, eu sigo pelo Espírito, caminhando pelo Espírito. Andar é seguir, e seguir é progredir, e progredir é alcançar. Amém? Deus assim seja glorificado e adorado através da sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.